Olá, me chamo Anderson e sou um dos orientandos da professora Patrícia Michelini. Meu projeto encontra-se na linha de pesquisa de processos de desenvolvimento artístico. O projeto tem como nome uma analogia ao tema pesquisado. O nome dado foi Frevendo, Caderno de Frevos para Flauta Doce e Cravo. Antes de qualquer coisa, vamos entender mais um pouco sobre o frevo. Temos, em 9 de fevereiro de 1907, o primeiro registro impresso da palavra frevo, citado no Jornal Pequeno do Recife, divulgando o repertório de marchas que foram executadas durante o ensaio do Clube Empalhadores do Feitosa, como podemos ver na imagem ao lado. O frevo nasceu quando o Recife passava por um processo de modernização pela industrialização e urbanização, associado a diversas mudanças econômicas, sociais e políticas. Foi inventado pela classe trabalhadora, formada na maioria por gente negra e mestiça. Enquanto gênero musical, o frevo sofreu influência de diversos ritmos, da modinha, quadrilha, dobrado, polca, machixe, valsa e do tango. Por volta da década de 30, com a popularização do gênero pelos discos e rádios, o frevo é dividido em 3 modalidades: frevo de rua, frevo canção e frevo de bloco. O frevo de rua é o mais antigo da família dos frevos. Puramente instrumental, é tocado por uma orquestra de sopros e percussão. Existe ainda uma subdivisão classificando o frevo de rua em 3 modalidades: frevo coqueiro, frevo ventania e o frevo de abafo. Agora que terminamos o frevo de rua, vamos para o frevo de bloco, que traz um ar mais lírico, com a sua instrumentação conhecida como conjunto de pau e corda, fazendo uso de instrumentos de cordas dedilhadas e de sopros. Surgiu a partir das serenatas de carnaval e possui melodias e danças mais suaves, geralmente cantadas por mulheres. Por último, temos o frevo canção, que é uma derivação do de rua com o de bloco. Com acréscimo de letra, cantado por qualquer formação vocal e em sua grande maioria sendo mais brando, o frevo canção possui uma parte introdutória e a outra cantada. Por ser o mais próximo da indústria fonográfica dos 3 subgêneros, a presença dos instrumentos eletrônicos é constante em sua escrita e execução. Quando chegamos na dança, podemos observar que nos primeiros registros iconográficos referentes ao frevo, aparecem alguns foliões nas ruas, seguindo a orquestra de algum clube ou troça de frevo, fazendo o passo e portando um guarda-chuva ou uma sombrinha. Geralmente um guarda-chuva bem surrado, com algumas hastes de fora, como veremos nas imagens ao longo do vídeo. O guarda-chuva, ou como também era chamado chapéu de sol, ajudava os passistas a protegerem-se do sol, mas podiam a qualquer hora transfigurar-se em uma arma de defesa ou de ataque. Entre o final da década de 50 e início dos anos 60, o chapéu de sol perde essa característica e passa a figurar como um elemento que integra o repertório visual do frevo, especialmente do passista. Do guarda-chuva preto, às vezes até quebrado, aos poucos os passistas começaram a usar sombrinhas infantis, aumentando o repertório e a plasticidade dos passos. Já no que se refere aos passos, existem diferentes formas de dançar, e segundo estimativas, há cerca de 200 passos catalogados. Na indústria fonográfica, até o final dos anos 40, existia a dependência de uma empresa estrangeira, a RCA Victor, para a produção dos discos de frevo. Contudo, no início dos anos 50, a fábrica de discos Rosenblit teve papel fundamental na solidificação e divulgação de frevos a nível nacional e mundial. Em 1953, a Rosenblit gravou 2 composições de frevo escolhidas pelo maestro Nelson Ferreira. Esse fato foi decisivo para a criação da fábrica e favoreceu a gravação de outros ritmos pernambucanos, como baião, coco, xote, maracatu e ciranda. A estrutura abrigava dependências que serviam adequadamente ao processo da produção de discos, desde a gravação até a comercialização. Tinha como sua proposta inicial a independência e valorização da produção artística local. O caderno contém um contexto histórico do frevo, uma justificativa da instrumentação escolhida e as seções dos frevos, canção, de bloco e de rua. A cada seção terá uma biografia do autor, um contexto histórico da obra,
um guia de orientações interpretativas da peça que virá a seguir, a parte da flauta e, por último, a grade, contendo a flauta e o cravo. Após as sessões dos frevos, terá uma biografia do autor do caderno e, por último, as referências bibliográficas. Ao oferecer um caderno que possibilite uma nova proposta para a flauta doce no âmbito popular, o objetivo do projeto é difundir e levar o frevo a todos os lugares onde se possa ensinar e tocar música. Espera-se que o caderno, depois de pronto, estimule compositores e intérpretes a escrever e tocar mais sobre esse gênero, para a formação instrumental sugerida ou para outras possibilidades de instrumentos, colaborando e incentivando a disseminação deste gênero musical. As técnicas do frevo podem e devem ser utilizadas em qualquer âmbito acadêmico e para qualquer formação instrumental. Por muito tempo, a flauta doce foi vista como um instrumento cuja única finalidade era tocar música do século XVIII para trás. No início do século XX, com a retomada dos estudos e experimentos com a flauta doce, foi visto seu grande potencial melódico, rítmico e percussivo. Ao sugerir o frevo na flauta, estamos introduzindo um novo universo para o docista, que ainda é pouco explorado neste instrumento. Tocar um repertório popular tão diversificado e cheio de nuances como o frevo permitirá uma melhor desenvoltura do intérprete ao executar qualquer peça de qualquer que seja o período com a flauta doce. O repertório escolhido e mantido mesmo desde o início. Foram selecionados 6 frevos, 2 de cada subgênero, de compositores diferentes. Por estratégia, todas as peças se encontram com a única empresa, a ADAF, Associação Defensora de Direitos Autorais, e eu já obtive a concessão dos direitos. Infelizmente não tive acesso às partituras originais de todos os frevos, mas todas as fontes secundárias que disponibilizaram seus materiais tiveram algum contato, direto ou indireto, com as originais ou até mesmo com os compositores. Hoje já temos pronto o contexto histórico do frevo, a biografia de todos os compositores dos frevos de rua e canção, e 2 arranjos dos frevos de rua pronto, um do Cabelo de Fogo e outro de Gostosão. Ao estudar e me aprofundar nesses frevos, percebi algumas curiosidades e excentricidades sobre as suas criações que serão abordadas no caderno. O frevo é um gênero popular que passou por anos de tradição oral. Escrever com a notação convencional suas particularidades está sendo um grande desafio. Por isso que antes de cada peça terá um guia de orientações interpretativas. Talvez esse seja um dos maiores desafios desse projeto. Neste momento, vou dar um gostinho do que está por vir. Darei um pedaço do produto artístico, começando com a biografia do autor, do compositor da peça, e depois falando mais sobre o período em que a peça foi composta. Nelson Ferreira, também conhecido como o Moreno Bom, nasceu em Bonito, um município de Pernambuco, no ano de 1902. Aos 14 anos, teve seu primeiro contato com a produção musical e só parou de trabalhar quando o coração e a mente pararam. No cenário musical pernambucano, Nelson Ferreira foi tão atuante quanto marcante. Foi diretor artístico da fábrica Rosenblit e, em meados dos anos 40, criou uma orquestra de frevo localmente famosa, na qual foi regente por muitos anos, mas também de grande sucesso a nível nacional. Nelson Ferreira veio a falecer no dia 21 de dezembro de 1976. Seu frevo é eterno pela força criativa e pelo conteúdo popular. Gostosão foi lançado em 1950, ano em que começava uma onda de mudanças na cidade de Recife. Com o crescente número de pessoas, o layout da cidade passou por algumas mudanças. A política da década de 50 ficou marcada por um período de instabilidade e de mudanças. Recife chegou a ser governada por 6 prefeitos em apenas 10 anos. A situação social de Recife passa a mudar significativamente a partir do governo de Pelópidas Silveira. Ficava evidenciado o compromisso do atual prefeito em reduzir as desigualdades sociais presentes na cidade. Houve um aumento de desenvolvimento urbano e os subúrbios passaram a ganhar a atenção da prefeitura. Ruas e avenidas foram pavimentadas, foram aplicados investimentos na construção de pontes, canais e galerias, com o intuito de melhorar as condições de vida nos subúrbios. O projeto de modernização da cidade contava também com a construção de áreas de lazer e arborização em vias públicas.
A cena cultural era comandada pelo cinema e teatro. Assim como os jornais divulgavam os filmes em cartaz nos principais cinemas, a rádio também possuía influência sobre as novidades da cidade. Levava músicas e informações para todas as camadas sociais. Gostosão marca o início de uma época de mudanças e de muitos agitos, refletido nos ritmos marcantes e agitados da peça. Aqui temos as orientações para as interpretações de Gostosão. Tem dicas de articulação, andamento, como executar as ligaduras, entre outros. Aqui temos a partitura de Gostosão finalizada e com todas as indicações interpretativas, tanto para a flauta quanto para o cravo. Todas as dinâmicas já foram descritas nas orientações interpretativas. O modelo da partitura segue o padrão comumente usado, apenas ressignificando alguns sinais. Aqui chegamos na dissertação. Vou dar um breve detalhamento do sumário. Começando pela introdução, onde eu contextualizo a visão que se tem da flauta doce, explico de onde tirei a ideia de usar o frevo e qual o impacto causado pelo frevo no intérprete. Na justificativa, eu aproveito para defender a escolha da flauta doce para fazer esse tipo de repertório e qual o objetivo do caderno, o que vai justificar a criação dele. O próximo tópico vejo como um de grande importância, a contextualização do gênero para o leitor. Um pouco menos detalhado de como vai estar no caderno, mas com informações necessárias para a boa compreensão. Falarei sobre a história do frevo e seus tipos. Quando chegamos no relato de experiência, tenho esses questionamentos aí apresentados. Essas perguntas não irão compor o sumário, mas suas respostas irão ajudar a construir o texto desses tópicos. Como o que me levou a escolher o frevo, quais foram as dificuldades encontradas em escrever o frevo, como foram os ensaios, como foram feitos os arranjos, como estavam dispostos os instrumentos e microfones no dia da gravação das peças. As respostas dessas perguntas irão compor o texto desse tópico. As considerações finais irão fechar todo o raciocínio lógico construído ao longo da dissertação. Logo após, teremos as referências bibliográficas, que foram de dissertações e livros de 20 anos atrás até publicações com menos de um ano. Por último, estarão os anexos, onde eu vou incluir, se achar pertinente, as partituras originais encontradas. Aqui trago um pedaço das referências bibliográficas utilizadas no projeto e neste vídeo, que foram de dissertações e livros. Bom, chegamos ao fim. Obrigado por ter assistido até aqui e até a defesa.